Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 20 até o versículo 34. Deus, te louvamos essa hora. É um momento sagrado, santo, porque a Tua presença está em nosso meio. E somos homens, Senhor, pecadores, destituídos de toda virtude, todo merecimento. Mas o Senhor, por amor, nos concedeu gratuitamente estarmos na Tua presença. Por isso, Pai querido, nos ajude na meditação da Tua palavra, para que ela seja transformadora em nossos corações e possa nos aperfeiçoar no amor, na comunhão e no serviço ao Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, no falar e ajuda-nos no ouvir. No nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. Amém, queridos pais. Eu estou aqui, conversei com o pastor João, estou com 8 folhas para pregar. E pela demanda reprimida, faz tempo que eu não subo um púlpito para pregar, então vocês vão ter que ter paciência, porque eu preciso, né? Mas Deus vai ter misericórdia e vocês vão ter graça por minha vida. O pessoal da Roberto Silveira já conseguiu se acostumar, agora da Gavião me preocupa mais. Mas vamos ler, vamos ver o que vai acontecer. Em Marcos vai falar sobre a história da mulher que tinha uma hemorragia, né? E a partir do verso 21, essa história vai ser narrada, né? Quando Jesus ele volta de barco para o outro lado, né? Estando uma multidão se aglomerou perto dele, então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te, Senhor, que venha e lhe imponha as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe no manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre desse mal. Esse texto ele fala a respeito de fé. Fica claro, né? Fica lógico que é uma experiência voltada para esse tema, né? E eu queria falar um pouquinho sobre fé e tentar trazer uma perspectiva que convença os irmãos a fazer uma reflexão profunda a respeito de um assunto tão imprescindível na nossa vida, né? Nós vivemos focado na fé. E por que o exercício da fé ele é tão difícil para a gente, né? Sempre quando a gente está diante de um desafio, está diante de uma circunstância, nós temos dificuldade de exercer aquilo para o qual
nós fomos chamados. O texto ele relata uma experiência incrível, uma mulher com 12 anos, ela sofrendo dessa hemorragia, havia gasto todos os seus recursos, né, perdido a esperança, era uma mulher infeliz, triste, sofria preconceito, certamente, e de repente ela tem um encontro com Jesus Cristo. E quando esse encontro acontece, tudo muda. Não tem como ter um encontro com o Senhor Jesus e ficar do mesmo jeito, e ficar como antes. Viver uma vida com Cristo, ela gera a expectativa de uma vida dinâmica, de uma vida diferente, de uma vida produtiva, de uma vida cheia de emoção e certeza de conquista. Não pode ficar igual, não podemos ficar na inércia. Tem que haver um choque dentro de nós, porque se trata do Criador, se trata daquele que, pelo poder da sua palavra, ele constrói todas as coisas. E eu queria meditar mais um pouco a respeito desse tema, porque eu não sei se os irmãos têm percebido, há coisa de uns 3 domingos, nós temos falado, a tônica da pregação tem sido a respeito de fé. Eu tenho percebido isso. E esse tema ele tem se destacado. Nós falamos de oração e falamos da palavra, mas a fé ela está sempre presente. É um assunto assim quase que obrigatório, porque toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela vai falar de fé. É um livro de fé. Então é impossível falar de qualquer assunto sem antes tocar na fé. E, de certa forma, oração, palavra, fé, eles estão relacionados. É difícil desconectar. Isso eu queria que ficasse claro na mente dos irmãos. É difícil não relacionar fé à oração e ao conhecimento da palavra. Eles são interdependentes, né? Eles estão entrelaçados, eles subsistem, não subsistem sem o outro. Eles dependem. Um exemplo disso é Daniel. Daniel, na Pérsia, houve um decreto real onde ninguém poderia cultuar ao Deus qualquer durante um prazo. E Daniel tinha um pacto com o Senhor, né, de oração, orava 3 vezes ao dia. E diante desse decreto, por força da fé, Daniel não deixou de orar. Ele foi à presença do Senhor, foi no seu quarto, abriu a janela em direção a Jerusalém e ali ele orou. E as pessoas estavam espiando ele, e ele sofreu consequências daquela desobediência, mas no final da história nós vemos um resultado maravilhoso, gigantesco, de vitória sobre os seus algozes. Então, de uma certa forma, um sustenta o outro. E talvez uma das respostas à dificuldade que nós venhamos a ter a respeito do exercício da fé seja porque ela não esteja acompanhada de uma vida de oração. A palavra também tem um exemplo interessante que Pedro, né? Pedro ele sai para pescar, volta frustrado de uma pescaria e o Senhor Jesus manda que ele volte. Volta. E Pedro questiona: Senhor, poxa, ficamos a noite toda e não pescamos nada. Impossível, Deus. Não há lógica, não há razão nisso. E o Senhor Jesus fala: volte. E Pedro diz para ele: Senhor, sob a tua palavra eu lançarei as redes. E ele retorna e faz uma grande pescaria, de forma que seu barco ele já não continha aquilo. Então não tem que buscar lógica nenhuma daquilo que a palavra ordena que eu faça. Eu tenho que obedecer, mesmo não enxergando, mesmo não vendo, mesmo parecendo irrazoável para mim, eu preciso ser sustentado pela palavra de Deus. E a própria Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Ouvir e ouvir a palavra de Deus. E tem um texto também que se eu tiver, aquele que tem pouca fé, se alguém tem pouca fé, faz o quê? Peça a Deus que a dá
gratuitamente. Então, o ato de pedir, ele está liberado para você poder sustentar essa fé sobrenatural, essa fé desafiadora. Então, eu quero recomendar à igreja que estarmos atentos a essa circunstância. Se queremos fé, se queremos desenvolver uma vida de fé, de experimentar a presença real de Deus em nossas vidas, independente da circunstância, é impossível desenvolvê-la sem oração e sem a busca da confiança na palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Então, uma folha foi. Agora, em razão do que eu percebi nessas pregações, foi uma coisa pessoal. Eu estou atribuindo ao universo da igreja, mas de repente foi uma impressão minha. E Deus fala à igreja de forma genérica e fala à igreja de forma pessoal. Mas eu queria tratar de uma outra questão, bem antes aí de entrar no tema, que é interessante, relacionada a esse mover de Deus da igreja. Existe um texto na palavra do Senhor que é muito importante. Ele fala que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, a igreja quem é? Somos nós. O Espírito Santo é aquele que está em nós, é o que age, é o que intercede, é o que está nos protegendo, nos guardando, nos garantindo. Então, esse lugar é um lugar sobrenatural, o local do culto. A presença de Deus está aqui, a glória do Senhor está aqui. E nós temos que estar com nossos ouvidos percebidos desse mover. Nós não viemos para a igreja à toa, por um compromisso social. Nós temos que vir para a igreja para ouvir o que Deus tem para falar. Porque nós temos necessidades recorrentes, né, que ocorrem a todo momento. Nós temos uma vida, temos uma vivência de relacionamento nesse mundo, e às vezes nós necessitamos de algo que nós precisamos detectar, identificar em nossa vida. Isso acontece, minha esposa é nutricionista, acontece com o nosso organismo físico, né? Nós sabemos que o nosso corpo ele é uma unidade, né, é uma estrutura inteligente. Ele vai monitorando, né, todas as necessidades do nosso organismo para que não haja uma falha na sua manutenção. É assim, existe uma inteligência aqui funcionando, trabalhando. Se eu preciso de água, eu sinto o quê? Eu sinto fome. Acontece um negócio, né? Eu preciso beber água, eu fico desesperado. Se eu preciso comer, eu sinto o quê? Eu sinto fome. O cérebro vai denunciando essas necessidades e nos conduz a supri-la. Às vezes sentimos vontade de comer algo assim absurdo, né? Às vezes algo salgado, às vezes vejo um chocolate, eu fico desesperado atrás dele. Queijo, eu gosto muito de queijo, mas tem hora que me oferece, eu fico enjoado. É tudo o organismo trabalhando para manutenção. Eu já vi uma mulher grávida roendo uma telha de barro. Vocês já viram isso? Alguém já viu uma coisa assim absurda? Eu já vi, e depois me explicaram que existem elementos no barro que poderia nutrir uma necessidade orgânica dela. Ela sentiu aquele desejo e começou a roer uma telha colonial de barro. Isso devido à leitura do nosso organismo, né, que faz identificar algumas necessidades específicas. Toninha nasceu sobre o peso de 1 quilo de jiló. A minha sogra, vindo de Portugal, viu aquele negocinho, sentiu vontade, comeu e Toninha nasceu. Passou mal. E da mesma forma, o que eu quero dizer, o nosso corpo espiritual, regido pelo Espírito Santo, ele nos alerta para necessidades específicas que nós temos. E por isso que eu quero intensificar, dar peso à questão do culto, que é algo sobrenatural. O Espírito de Deus está agindo e nós temos que ter ouvido para saber o que Deus está falando à igreja. Eu tenho que vir para o culto consciente disso.
Eu tenho que estar aqui atento, alerta, com os ouvidos abertos, para entender quais as necessidades espirituais que a minha vida está passando, para que o Espírito Santo possa comunicar-me e, com isso, eu buscar o recurso necessário. Se eu ouvir muito a respeito de fé, talvez eu tenha que intensificar a busca de fé para a minha vida. Talvez isso tenha sido de forma genérica e a igreja precise buscar fé para a sua sobrevida, para que seja uma igreja forte e eficaz. Então não esqueça, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. É um local de fé, é um local sobrenatural, onde precisamos estar atentos à condução do Espírito Santo nas nossas vidas. Então já passamos para a segunda folha, e eu queria dar assim uma distinção de fé, vai ser importante para que eu quero construir no final, que existe duas linhas de raciocínio a respeito de fé, e eu queria diferenciar fé relacionada à ação e à reação. Quando é o momento de Deus agir, quando é o momento do homem reagir, quando é o momento do homem agir e quando é o momento de Deus reagir. E nós temos o primeiro exemplo, que é a nossa fé salvífica, né? Aquela fé que gera a salvação, que é diferente dessa fé que a gente está exercendo todo dia para lutar contra o pecado, para lutar contra o mundo, contra as tentações, para obter de Deus livramento, vitória ou conquistas sobrenaturais que eu preciso. Essa fé salvífica é diferente, mas ela tem uma importância significativa para o segundo momento que a gente vai tratar. A fé salvífica foi uma ação de Deus em direção ao homem. Precisou ser desse jeito, porque o homem estava o quê? Morto, em seus delitos, em seus pecados. E Deus, no texto de João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então houve uma ação de Deus, motivada pelo seu amor, de enviar o seu Filho. E houve uma reação do homem em aceitar ou não essa proposta de Deus. Então a luz, ela vem e brilha nas trevas. Quem recebe essa luz, recebe a vida. Quem rejeita, permanece nas trevas. Então, foi o momento de Deus agir em direção ao homem, na expectativa de que o homem reaja e seja favorecido por uma oportunidade maravilhosa de ser conduzido das trevas para a sua maravilhosa luz, de ser conduzido da morte para a vida. E essa salvação, queridos, ela não, como eu disse, não poderia ser espontânea, ser gerada espontaneamente, essa reação do homem em direção a Deus. Deus promoveu tudo a nosso favor. E é uma salvação maravilhosa, porque nós éramos inimigos de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Pela essa oportunidade, motivada pelo amor de Deus, foi proporcionado a nós um escape. E quando aceitamos, recebemos o Espírito Santo. E é esse ponto que é importante para nós entendermos a respeito de fé. Nós recebemos o Espírito Santo e fomos transformados em nova criatura. Nós recebemos um novo entendimento. Nós agora saímos de uma condição natural e entramos no universo espiritual, que nos diferencia de tudo. E nos torna agradável a Deus, nos torna pessoas amadas, nos torna amigos do Senhor. E essa salvação é eterna, ela é vitalícia. O Espírito Santo habita em nós. No momento que a gente aceita, acabou, zerou todas as questões, estamos garantidos. O Espírito Santo está em nós, arraigado, e não tem mais como alguém tirar isso de nós. Nenhuma força sobrenatural, humana, nada mais pode nos separar do amor de Deus. Tinha uma árvore lá em frente ao meu prédio, em frente ao prédio vizinho. A prefeitura foi lá arrancar aquela árvore, que choveu, deu lá um nó nos fios,
E eles começaram a arrancar aquela árvore dos galhos mais suspensos, e no final do dia a árvore não existia mais, estava todo aquele entulho em cima no local onde a árvore estava, e a prefeitura foi lá com um caminhão e tirou todo aquele resíduo, né, os troncos que foram cortados, e no final pareceu um tronco de 1 metro, ficou lá. Eu comecei a olhar para aquilo, sabe por que não saiu, irmãos? Porque não dá para tirar. Aquilo está enraizado, está entranhado na terra, pede alguém para no braço arrancar. Eu quero ilustrar o que é a salvação para nossas vidas, é como esse tronco. Ninguém pode arrancar. Ninguém pode vir um guindaste, irmão, não consegue sair. E Deus é maior, Deus é mais poderoso. Ainda que eu chegue num tronco, cave tudo, vá até o fundo e consiga tirar, a salvação, ela tem a garantia de um Deus que é criador e sustenta todas as coisas. Então, se Ele disse que nós estamos predestinados à eternidade, é mais forte do que um tronco de árvore de 40 anos enraizado na terra. Então, essas afirmações eu estou fazendo porque são importantes para que nós venhamos a entender que agora, com Cristo, nos tornamos novas criaturas, templo do Espírito Santo, sacerdócio real e com nosso entendimento firmado na verdade, porque agora vai mudar. Agora a ação é do homem, o exercício da fé vai depender de uma ação minha, porque eu já não estou morto mais. Está tudo claro, está tudo esclarecido, está tudo revelado, e eu tenho o Espírito Santo dentro de mim que gera um potencial que me capacita a ousar em Deus. Então agora a ação é nossa e a reação é de Deus. Deus está estático. Deus está esperando. Poxa, mas aí é covardia. Como é que eu vou fazer isso? Nessa etapa, onde nós recebemos a revelação, onde nós passamos de homens naturais que não entendem as coisas do Espírito para homens espirituais, aí tudo nos é revelado. Então eu tenho que estar atento ao mover de Deus para entender qual é a vontade de Deus. Agora eu tenho que caminhar no mundo numa perspectiva diferente, enxergando aquilo que não se vê, tendo uma relação com Deus que me dê confiança de buscar aquilo que minha vida precisa, necessita, para que o reino de Deus seja produtivo a partir da minha ação nele, da minha participação dele. E apesar da fé ela não ser um produto meu, mas ali a fé não é um produto meu, né? A responsabilidade de buscar suprir a minha vida desse recurso é minha. Se eu tenho falta de fé, a culpa é minha. Se eu tenho falta de fé, eu não vou provar dos benefícios infinitos de Deus. A própria palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. O justo viverá pela fé. Então é algo da minha responsabilidade que eu tenho que buscar para não ter mais uma vida vazia, uma vida triste, uma vida cheia de incerteza, cheia de insegurança, né? Como a onda do mar, né? Que é levada pelo vento, transitório, inconstante. Eu preciso levar esse assunto a sério. Isso tem que tirar o meu sono, porque agora eu tenho que viver sustentado pela fé. Eu tenho, acho que uns 30 anos de cristão. Tem pessoas aqui que devem ter mais. E ainda é um assunto que constitui um grande desafio para nós. Porque ainda se trata de enxergar algo que subsiste numa esfera onde nossos olhos carnais
não alcançam. É um terreno, né, desconhecido, um terreno de difícil acesso. E prejudicado ainda porque, quando vemos exemplo de fé e a demanda de esforço, de submissão e expressiva renúncia que ele exige, nós nos enfraquecemos e deixamos esse assunto de lado. É um assunto pessoal, porque vai tratar das nossas crises pessoais e a forma como devemos lidar com ela. Então, não posso deixar esse assunto no cantinho, eu tenho que trazer esse assunto para uma vivência, para um confronto diário. E a exemplo disso, aquela mulher, ela rompe pelo seu esforço com todas as reservas, com todas as dificuldades, com todos os preconceitos. Ela olha para o Senhor Jesus, ela vê a bondade do Senhor Jesus, ela atravessa a multidão com confiança no seu amor. Se aquela mulher olhasse um Jesus, uma expressão rancorosa, uma expressão repulsiva, ela ia para casa, ela virava as costas. Mas o que ela vê em Jesus motiva ela a confiança de buscar a sua presença, de romper aquela multidão, de tocar nele. E ela fala: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu nem preciso falar com ele, o poder dele vai restaurar a minha saúde. E aquela mulher, ela consegue fazer isso. Sai, parte para dentro de todo mundo e alcança o Senhor Jesus, e o Jesus, ele reage. E o texto vai dizer que até inconscientemente, quando a nossa ação de fé, ela toca Deus, é automático, Deus reage em nossa direção. E esse exemplo dela vai provocar um conflito em nós, porque aquela mulher, ela teve aquela experiência vendo Jesus passar, ouvindo a respeito de Jesus, foi um momento. Mas nós temos Jesus diariamente na nossa vida, diariamente ao nosso lado. E muitas vezes as nossas mãos estão recolhidas, não querendo tocar no Senhor. Eu tenho que entender que crise é essa, para que eu possa ter uma vida abundante, uma relação mais leve com relação à fé. A fé é uma coisa tão difícil, irmãos. Eu vou trazer um exemplo, talvez você já tenha ouvido isso, de um alpinista, que ele sobe uma montanha, numa região gélida, e já estava chegando a noite, e ele teve que arrumar a sua cama, né? E tem uma forma deles arrumar uma cama suspensa para ali descansar e com a sua roupa térmica ali sobreviver aquela noite para poder ele depois seguir viagem. Mas de repente a corda, um pino rompe e aquele homem cai. Ele despenca lá de cima e ele fala: Deus, me socorre. E de repente a corda, ela tensiona e aquele homem fica parado no ar. E ele, ainda numa condição difícil, ele clama a Deus: Deus, me salva. E Deus, ele ouve uma voz, né? É uma história, né? É para ilustrar essa dificuldade nossa com relação à fé, à confiança. Ele: Deus, me salva. E ele ouve uma voz. E a voz diz: corte a corda. E ele tinha uma faca, pega a faca na sua mão, um canivete, e a voz: corte a corda. E ele reluta, corte a corda. E na manhã seguinte, novos grupos de alpinistas chegam àquela região e vê aquele homem pendurado, morto, congelado, com a faca na mão, a 20 centímetros do chão. Ele se daria bem se cortasse a corda? A 20 centímetros do chão. Mas ele relutou em confiar em Deus.
E muitas vezes essa faca está na nossa mão e a gente precisa cortar a corda, mas a gente tem dificuldade. Porque nós não enxergamos a distância que aquela corda está nos sustentando para um local de base, porque nós somos muito racionais, nós precisamos ter segurança de qualquer atitude que vai infligir um risco à nossa vida. E quando nós estamos falando de fé, nós temos que superar essa fase, porque a nossa confiança não vai estar mais naquilo que nós vemos, enxergamos, vai estar sustentada naquilo que Deus motiva o nosso coração e nos fala pela sua palavra. Então eu tenho que esquecer essa perspectiva racional e me apoiar em Deus. Mas Ari, isso é muito difícil, mas é para isso que nós fomos chamados. É isso que nos diferencia do mundo. A fé divide o mundo entre incrédulos e crentes. E se nós queremos ser reconhecidos por aqueles que caminham por fé, nós temos que superar algumas dificuldades e alguns obstáculos em nossas vidas. Tudo isso ajudados, socorrido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a importância de eu estar me relacionando intimamente com o Senhor, ouvindo o Espírito Santo, buscando a sua presença, me submetendo, me sustentando à nutrição da palavra, a nutrição de fé, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é uma coisa conflitante para nós. Nesses domingos, né, que sucederam, eu ouvi muito a respeito de fé, essa tônica, né? E a gente fica animado, irmãos, a gente sai daqui motivado. Tem alguns irmãos que assistem convenções, né, preleções do, acho que é Paulo Vieira. Ele é um preletor que fala de coaching, né? Irmãos, é difícil aturar uma pessoa que sai de uma reunião de coaching. É difícil. Porque o cara sai dali em fogo puro. Porque foi intensificada a motivação dele numa escala, numa proporção absurda. Então ele sai dali querendo conquistar o mundo, tudo. Ele vai resolver todos os problemas da vida dele. Porque algo foi detonado dentro dele e ele quer, com raiva, como um pitbull, conquistar tudo. Mas aí leva um tempo, o tempo vai passando, passa um ano, aí tem outro coaching para poder reanimar, para aí poder reconquistar aquilo que ficou pelo caminho. E nós, parece que é a mesma coisa. A gente ouve a respeito de fé, exemplos de fé, testemunhos gigantescos de fé, ficamos motivados. Esse próprio texto da mulher, ele nos deixa arrepiados, vibrantes. Mas quando a gente chega em casa, irmãos, quando percebo que a atitude de fé está relacionada a desafio, de superação, dor, risco, eu recuo, vai por ralo abaixo a minha fé. Por isso que é importante eu levar esse assunto a sério, vivenciar ele todo dia, porque quando eu enfrento a dificuldade, eu recuo. A história de Ana é uma história incrível, uma história de superação, onde ela supera seus medos. Mas quando passamos pelos mesmos conflitos de medo de Ana, somos reprovados. Por que Ana venceu? Por que Ana superou? Porque Ana estava aos pés do Senhor. A história de Jó. Quando assistimos uma pregação a respeito de Jó, da sua realização, saímos da igreja cheios de força e vigor, mas quando nos deparamos com a nossa dor, às vezes até nós reclamamos de Deus. Nós temos essa dificuldade. E Jó superou por quê?
Jó reconheceu a soberania de Deus na sua vida. Jó se submeteu ao senhorio do Senhor. A história de Abraão é uma história linda. Quando a gente lê, tem pregadores assim, fantásticos, que têm uma capacidade de discorrer, né, da história e mostrando detalhes vívidos, né? E a gente, poxa, isso é para mim também. Eu vou, agora é comigo, deixa que agora, tá bom, pode parar, já entendi, agora eu vou. Mas quando nós nos deparamos, somos confrontados com a perspectiva de abrir mão das minhas seguranças, tudo muda. E Abraão venceu porque ele confiou no Senhor. E no momento que ele foi sacrificar Isaque, o Senhor interrompe e diz: olha, tem ali um bezerrinho. Deus substitui, Deus entra no negócio e garante para nós a vitória. O exemplo de Josué também foi incrível. Josué, ele sobe numa penha, num elevado lá, e ele olha para Jericó, ele, caramba, vê aquelas muralhas todas, o que fazer? Aparece um anjo do Senhor e fala: olha, não tema, vá, não recue, só se preocupe em fazer aquilo que for mandado. E Deus dá a direção a Josué, ele circula Jericó e aquelas muralhas caem abaixo. E nós muitas vezes temos os nossos Jericó, temos as nossas muralhas, e quando esses desafios eles se intensificam, nós somos desaprovados na atitude de fé que nós temos que ter. E é importante que nos preocupemos com isso, sim, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu não tenho fé, peça a Deus que dá voluntariamente, que dá gratuitamente. A fé é um dom do Espírito? Está relacionado como um dom? Está. Então é dádiva que está potencialmente dentro de nós. Está aqui. Só precisamos ter consciência da minha participação neste reino de Deus, e que eu fui transformado, que eu não sou mais agora uma criatura submissa, sujeito ao espírito das trevas. Eu fui comprado, resgatado, selado. Eu sou um sacerdócio real, um povo santo, escolhido, para manifestar as maravilhas de Deus nessa terra. Então, fé também vai estar relacionada a um ato de dependência. E temos que ser, assim como Josué, destemidos na força do Senhor. Já é a quinta folha. Nós temos uma crise com a nossa racionalidade. Nós precisamos entender um pouquinho essa questão da lógica, porque nós temos que encontrar lógica em tudo, né? Nós fomos preparados para isso. Isso não é pecado, não. Deus nos formou desse jeito. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês, eu espero que dê certo, mas se não der certo, vocês me perdoem, tá? Se eu jogar esse microfone aqui, se eu largar ele, o que vai acontecer? Pela lógica. Não vale não, hein? Falar não. Vai acontecer o quê? Vai cair, é lógico que vai cair. E aí? É uma brincadeira boba, né? Mas eu quero dar sentido a ela. Não caiu por quê? Vamos raciocinar. Tinha um... por que é nylon? Porque é transparente. Se não tivesse o nylon, cairia? Cairia. A lógica é essa. É razoável isso. Mas o problema é que eu vivo uma vida sempre buscando a lógica. E a fé, ela de uma certa forma, ela vai em oposição à lógica, não em oposição à razão. Há razão em Deus em tudo que Ele faz.
Até a ciência que se divorciou da fé, ela é de Deus. Ela era um instrumento de Deus para testificar a respeito daquilo, tudo que Deus criou. A ciência é de Deus, e Deus deu a capacidade ao homem de discernir pela ciência cada peça, cada mecanismo da sua criação. Por isso existe a matemática, a física, a biologia, a geografia. Deus foi municiando ao homem da compreensão para tudo aquilo que ele fez. Mas a ciência se divorcia da fé por culpa da igreja, por responsabilidade da igreja, porque a igreja começou a limitar o entendimento, a sabedoria humana, e a matar os sábios, a matar os cientistas, porque divergia de uma lógica, de um raciocínio que ela tinha. Uma coisa absurda, a igreja não queria de forma nenhuma acreditar que a Terra não era o centro do sistema. E quando alguém disse, não, o Sol, não há uma circulação, a Terra é redonda, ela está suspensa sobre o nada, quando começou a ver esse arrazoar, essas pessoas começaram a ser perseguidas. Algumas mortas. Outras perdiam o seu acesso ao reino, ficavam purgando. Mas a ciência é de Deus. E quando eu sou motivado a buscar uma lógica, eu estou entendendo como Deus fez as coisas, e Deus é sábio, fez com razão. É impossível atribuir uma soberania a Deus sem Ele fazer tudo com razão, com sabedoria. Existe uma palavra linda que eu gosto, ele disse o seguinte, que eu vou lembrar, eu não anotei, porque as suas coisas invisíveis, olha só, as suas coisas invisíveis, antes da fundação do mundo, tanto o seu eterno poder, quanto a sua divindade, se entendem e claramente se compreendem pelas coisas que foram criadas, para que o homem fique indesculpável. Então existe explicação em tudo que Deus faz. Existe uma razão. Eu posso entender antes da fundação, o que era Deus antes da fundação do mundo, pelo seu poder criativo manifesto nas coisas belíssimas que Ele fez. E aí eu vou entender que Ele é amoroso, que Ele é criativo, que Ele é sábio, que Ele é inteligente, que Ele é organizado, porque tudo que eu vejo tem uma ordem, tem uma lógica, tem uma perfeição. E as pessoas pesquisam e ficam admiradas. Hoje nós temos a leitura do nosso DNA e ficam maravilhados. A ciência é de Deus. A fé é de Deus. Então existe lógica na fé, existe razão na fé. Então vocês não precisam ter medo, não precisam buscar uma compreensão científica como buscamos para aquilo que vemos. Basta você confiar em Deus e buscar nele os recursos necessários para que você seja nutrido e fortalecido na sua fé. Já estamos na sexta-feira, eu já estou chegando à conclusão e eu quero dizer, na conclusão, como posso desenvolver uma fé produtiva? A pergunta é essa, né? Eu quero que vocês não saiam daqui animados, não. Quero que vocês saiam tristes, pensativos, chorosos. Quero que vocês saiam daqui do culto lamentando. Porque geralmente quando a gente está nessa condição emocional, nós ficamos mais introspectivos, né? A alegria, ela flora, né? O vento leva, a gente dá um sopro e vai, né? Tem um texto que diz que melhor lugar onde há luto do que onde houver festa, né? Porque ali vê o fim de todas as coisas e o homem aplica isso ao seu coração. Então a ideia nossa vai ser sempre esse conflito, estarmos em conflito de reflexão. Uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Isso é um ditado. Um sábio falou isso.
Então, se eu não reflito a respeito da minha existência, da minha vida, daquilo que eu creio, dos meus propósitos, não tem sentido nenhum a vida. Então, nós temos que sair daqui pensando: como posso desenvolver uma fé produtiva? Aí eu vou pincelar tudo que eu falei nessas folhas anteriores para poder eu construir um raciocínio. Já falei de uma certa forma em todo esse tempo. A fé sobrenatural, que transcende a razão, se sustenta na palavra e na oração. Porque a fé vai depender da minha relação com Deus. Como é que eu me relaciono com Deus, irmãos? Com esse grande amigo, cantamos hoje, né? Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. Eu me relaciono numa vida de intimidade com Ele, uma vida próxima a Ele, com desejo de orar, de estar na sua presença, de estar no culto ouvindo a sua palavra, de estar em comunhão com os santos, de estar na expectativa do Espírito Santo, entender que é um momento sobrenatural, espiritual, e Ele está aqui presente e quer falar para mim. Se eu reconheço que Deus é bom, fica mais fácil confiar nele. E com isso, me torno uma testemunha eficaz para o meu próximo das maravilhas infinitas que residem neste amor. Tudo vai partir do que eu sinto com relação a Deus. E muitas vezes eu tenho vergonha, fico tímido em testemunhar, em falar, em pregar, porque eu não tenho uma relação real, vívida com Deus, porque eu não conheço o caráter de Deus amoroso e bondoso para a minha vida. Por isso que eu falei que quando aquela mulher, ela só poderia romper aquela multidão se ela confiasse numa expressão generosa, no convite de Jesus, para que ela ousasse por fé. Então, se eu experimento, se eu tenho uma experiência, se eu tenho um reconhecimento que Deus é bom, fica mais fácil confiar nele. Se tenho dúvida a respeito do caráter generoso de Deus, terei dúvida de confiar no efeito de sua bondade em minha vida. Fico cético, frio, quanto à eficiência desse amor na minha vida e na vida do meu próximo. Aí me torno vazio, receoso em recomendar este amor. Então eu tenho que ter uma vida vibrante com o Senhor, de tal forma que isso seja exalado, de tal forma que isso seja gritado de dentro de mim para fora. Eu preciso primeiro ter um encontro transformador, não viver uma vida de apatia, mas uma vida de busca, para que isso seja real em mim. Então eu vejo que para mim ser forte na fé, eu necessito desenvolver uma intimidade com Deus, porque a intimidade é um facilitador da fé. Irmãos, eu estou precisando de 10 mil reais. Tá, deixei para o final, mas eu vou fazer um apelo à igreja. Eu preciso de 10 mil reais. Eu sei que alguns não têm 10 mil reais, mas sei também que alguns têm 10 mil reais. Mas se eu for a você e pedir 10 mil reais, eu tenho certeza que eu vou receber um não gigante. Pô, não dá não, cara, tem não, e eu preciso. Eu estou falando a respeito de fé. Mas tem um cara que, se eu ligar daqui do púlpito agora e deixar em viva voz e dizer para ele: eu preciso de 10 mil reais na minha conta segunda-feira, eu só vou ouvir o seguinte: manda por WhatsApp, segunda-feira já está disponível. Eu tenho certeza, irmãos, eu só vou pedir 10 mil reais a quem eu tenho confiança que vai me emprestar com graça, porque eu tenho intimidade com Ele. Eu não vou pedir 10 mil reais a Deus, porque Deus é rico
rico em alegria, rico em paz, rico em toda sorte de bênçãos. Mas para mim ter confiança de chegar à presença dele e pedir, eu vou ter que ser muito íntimo. Eu vou ter que conhecer Deus face a face, para que essa confiança, a mesma confiança que eu vou ter em ligar para um amigo e a certeza de que ele vai me dar, gerada por uma intimidade, por um relacionamento, é o mesmo caminho que vai conduzir Deus a reagir em direção à minha petição. Então, para encerrar, irmãos, a mulher, ela confiou em Jesus, confiou que Jesus tinha bondade suficiente para curá-la, e com isso ela recebeu mais de 10 mil reais, ela recebeu milhões, porque ela já havia gasto toda a sua riqueza, ela recebeu uma bênção de cura por meio da fé. Então, eu sei que não falei tudo a respeito, mas algo que eu preciso que se destaque é que nós precisamos viver mais envolvido, mais comprometido com a fé em Deus, com a confiança em Deus. E o caminho para que isso seja robustecido em minha vida vai ser um caminho de uma busca de intimidade com o Senhor. Agora, isso é problema teu. Se você quer, está disponível e é de graça. Só vai precisar de uma postura de ação. Por isso que Deus fica imóvel. E Ele só vai reagir realmente quando você sair do seu lugar e se dirigir à presença dEle. Amém? Com confiança. Hoje nós ouvimos um hino, né? Conheci um grande amigo, né? A gente fica, poxa, legal, né? Ele é filho de Deus Pai, aí a gente dança. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Ele nos ajuda na nossa caminhada. Mas a gente está falando de boca para fora ou a gente sente isso mesmo? É isso que vai fazer diferença. Quando você precisar, no momento onde você for desafiado de uma fé que te sustente, que te preserve íntegro diante do Senhor. Amém? Vamos orar? Queria chamar Eli, pedir para Eli cantar uma música. Abaixa a sua cabeça. Faça uma reflexão a respeito da sua vida. A Bíblia é um livro de fé, a Bíblia é um livro desafiador. A Bíblia é um livro que nos chama para sermos vitoriosos e heróicos na fé. Mas eu tenho enxergado em mim tanta limitação e incapacidade. Você é limitado, você é incapaz, mas existe um Espírito que habita na sua vida, que pode tornar você indestrutível, que pode tornar você um vencedor. Essa semana o Paulo Vieira vai estar no Rio de Janeiro. O curso começa numa quinta-feira. Eu fui convidado. E a dinâmica dele é você varar a madrugada. Você não come, você não bebe, são 15 minutos, é intenso. E deve ter umas 2.000 pessoas lá concorrendo à busca de um conhecimento que vai gerar uma motivação física, racional na sua vida. E nós às vezes não temos coragem de vir uma vigília, passar uma noite de oração com o Senhor, em busca de algo sobrenatural, que vai nos tornar mais eficientes no reino de Deus e para a glória de Deus. E isso tudo vai estar relacionado e depender da forma como você enxerga o seu Senhor. Então ajuste esse foco. Veja Deus da maneira certa. Enquanto Eli estiver cantando, faça uma oração a Deus. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram,
Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema, Ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, meu Deus. Perdoa os nossos pecados. Perdoa porque muitas vezes são escolhas voluntárias nossas e não fazemos o mínimo esforço, Senhor, de resistir. Não reconhecemos que somos agora, Senhor, filhos da luz, e muitas vezes nos confundimos com as trevas, Pai. Perdoa o nosso pecado que nos limita tanto em buscar a Tua face e confiar na Tua generosidade, no Teu amor. Mas nos ajude mais uma vez, Senhor. Nos ajude mais uma vez a estabelecer um pacto de fé, uma aliança de fé com o Senhor. Pelo poder do Teu Espírito Santo, desperta os nossos sentidos, Senhor, para compreender que as riquezas, Senhor, que estão em posse do Senhor e disponível a nós são maiores de qualquer coisa que nós possamos desejar e conquistar neste mundo. Faça isso em nós, Senhor, para que possamos sair daqui um pouco maiores, um pouco melhores. Que Teu Espírito Santo, Senhor, venha a trabalhar em nossos corações, para empreendermos, Senhor, uma carreira de fé, uma carreira de desafio, uma carreira de busca de intimidade com o Senhor, para que não haja limites em nossas vidas, sabendo que o Senhor está à nossa frente, a todo tempo, a todo momento. Desperta-nos para esta razão, para esta realidade, Senhor, para que a nossa vida tenha sentido. E o sentido da nossa vida é glorificar o Teu nome, é cumprir a Tua vontade. Nesse momento da ceia, Senhor, realça isso em nós, que possamos enxergar o sacrifício imenso que o Senhor impôs, Pai, para que fôssemos salvos por alto preço. Ajuda-nos, perdoa os nossos pecados e nos permita, Senhor, nos permita o privilégio de participar da Sua mesa, Senhor, de modo que alegre
o teu coração, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.